Oi, gente, boa noite. Hoje é dia 6 de março de 2022 e eu estou aqui no vídeo 6 do desafio 31 dias. Tô aqui já pronta para dormir e eu resolvi hoje falar um pouquinho de oração, né? Vocês têm algum ritual, você que está me assistindo aí, você tem algum ritual que você pratica antes de dormir? Ou simplesmente você deita e dorme, pensando nos problemas, nos afazeres do dia seguinte? Eu, Samantha, na minha rotina, eu procuro sempre, antes de dormir, tentar me desligar dos problemas, da minha rotina do dia seguinte, dos meus afazeres, e agradecer a Deus pelo meu dia, tudo que eu passei. Eu tento relembrar o meu dia, enfatizar as coisas boas e também fazer os meus pedidos. Na minha crença, esse corpo aqui de carne, ele precisa descansar. É como se a gente morresse todos os dias, sabe? Você deita, simplesmente você apaga. Porque esse corpo aqui, ele precisa descansar. A gente não aguenta ficar muito tempo acordado, dias acordado. E isso inclusive faz mal para o nosso corpo físico. Quem não tem boas noites de sono, a gente já sabe disso, né? Porém o meu espírito, o espírito Samantha, ele não precisa dormir. E aí eu procuro, nesse momento, antes de eu adormecer, eu pedi para que eu seja conduzida, o espírito Samantha, para bons lugares, que eu consiga ser orientada, que eu consiga, receber, sabe, bons conselhos, que eu consiga encontrar meus entes queridos. E acredito que para tudo isso a gente precisa estar numa boa sintonia. Não adianta você ter passado um dia totalmente conturbado, um dia insalubre. Não adianta você ser uma pessoa que faz um montão de coisas erradas, sabe? E depois você chega à noite, e eu sei que todos nós fazemos coisas erradas, mas acho que vocês entendem o que eu tô falando, né? Existem algumas pessoas que fazem coisas mais erradas dentro da nossa sociedade. E tá tudo bem, tá bom? Deus ama essas pessoas da mesma forma, cada um no seu tempo, na sua evolução. Mas o que eu quero dizer, que não adianta você passar um dia totalmente insalubre e você chegar à noite e você querer se conectar e pedir para Deus que eu vá para bons lugares, enfim. Porque a sua sintonia não é essa. Não adianta a gente fingir um estado de espírito que a gente não está, que a gente não tem, sabe? Então, apesar de todas as turbulências, de todos os desafios que a gente tem todos os dias, eu acredito que no momento de dormir a gente tem que tentar se concentrar, sabe? Então eu tenho meus creminhos aqui do lado da cama, eu vou passando meus creminhos nas mãos, nos pés, e eu vou agradecendo a Deus pelas minhas mãos, pelos meus pés. Eu tenho todo um ritual assim, sabe? Fico um tempinho em silêncio, acalmo, tento escutar meu coração. E hoje eu quero falar de prece, tá? Eu tô aqui com um livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Não tenho preconceito para quem não é dessa crença, não acredita, no Espiritismo, mas eu gostaria de compartilhar com vocês. Tem o capítulo 28, que é uma coletânea de preces, E eu acho tão legal porque tem prece para todos os momentos, gente. Eu gosto bastante, tá? Desse tradutor, é o Cláudio Damasceno Ferreira Júnior. Eu acho que é bem didático, assim, sabe? A forma que foi compilado e tal. Então eu super indico, tá bom? São palavras claras, é uma forma fácil de você compreender. E especificamente nesse capítulo 28, a gente está aqui falando de preces, E o próprio Evangelho diz que
A forma não é nada, o pensamento é tudo. Cada um deve orar segundo as suas convicções e da maneira que mais lhe agradar, pois mais vale um bom pensamento do que muitas palavras que não dizem nada ao coração. O objetivo da prece é elevar o nosso pensamento a Deus. É esse o objetivo, gente. Não adianta a gente disfarçar. Não adianta você só estar falando e você não estar sentindo. Entendem? Deus aceita todas as preces desde que elas sejam sinceras. Então, você não precisa estar num templo, você não precisa estar num lugar específico, com pessoas específicas. Você pode estar assim, sozinho, como eu, sabe, aqui no quarto, e você pode estar fazendo essa prece no banheiro, na hora do seu banho, dentro do ônibus, no momento que você está indo trabalhar. Você não precisa ajoelhar, não precisa gritar, você simplesmente precisa silenciar e sentir. E, enfim, e aqui tem várias preces, né? E eu separei algumas coisas. Peraí. Eu separei especialmente hoje o Pai Nosso. O Pai Nosso é uma oração simples, né? É uma verdadeira obra-prima, o livro diz, por ser sublime em sua simplicidade. Sob a forma mais simples, o Pai Nosso resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Porém, em virtude de ser uma oração resumida, o sentido profundo contido em suas poucas palavras escapa ao entendimento da maioria das pessoas. Isso ocorre porque, geralmente, ela é dita sem que se pense no sentido de cada uma das suas frases. Ela é dita de maneira decorada, como uma fórmula, cuja eficiência é proporcional ao número de vezes que ela é repetida. A gente sabe que não é assim, né, gente? Não adianta você repetir o Pai Nosso 10 vezes e achar que você está perdoado dos seus pecados se você não mudar dentro, entendem? É isso que o livro está dizendo, né? Conforme a circunstância e o tempo de cada um, que cada um disponha, pode-se rezar, orar, enfim, o Pai Nosso na sua forma simples e na sua forma desenvolvida, né? E eu quero trazer hoje aqui para vocês essa explicação maior sobre essa prece do Pai Nosso. E vamos aproveitar para fazer nossa oração. No final do dia já são 11h15 da noite, finalzinho de domingo, e vai ser um prazer fazer essa oração com vocês, tá bom? Então eu peço que, se você puder, que você sente, reserve um tempinho aí. Eu não sei que horas que você vai estar assistindo esse vídeo, mas não importa, tá? O importante é você sentir cada palavra. Olha, cada frase, aí eu vou explicar cada frase, tá bom? Da prece. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o seu nome. Vou explicar, tá? Acreditamos em Deus, pois tudo revela o seu poder e a sua bondade. A harmonia do universo dá testemunho de uma sabedoria, de uma prudência e de um bom senso que ultrapassam toda a capacidade de compreensão humana. Em todas as obras da criação, desde o ramo da erva e o minúsculo inseto, até os astros que se movem no espaço, o nome de um ser, soberanamente grande e sábio, se acha inscrito. Em todos os lugares, vemos a prova de um amor paternal. Portanto, cego é quem não o reconhece em suas obras. Orgulhoso é aquele que não o glorifica. E ingrato é aquele que não lhe agradece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Vamos para a segunda frase. Venha a nós o seu reino. O Senhor deu aos homens leis cheias de sabedoria que os fariam felizes, se eles a seguissem. Com essas leis, fariam reinar entre si a paz e a justiça. Ajudar-se-iam mutualmente. E em vez de se maltratarem como fazem, o forte ajudaria o fraco
em vez de massacrá-lo. Todos evitariam os males que se originam dos abusos e dos excessos de toda ordem. Todas as misérias da terra são frutos da violação das suas leis, pois não existe uma infração sequer a essas leis que não traga consequências fatais. Ao animal foi dado o instinto que o mantém no limite do necessário, e ele se conforma naturalmente com isso. Ao homem, além do instinto, foram dadas a inteligência, a razão e também a liberdade de respeitar ou violar as leis divinas que regem a humanidade. Isto é, a liberdade de escolher entre o bem e o mal, a fim de que ele tenha o mérito e a responsabilidade pelos seus atos. Ninguém pode dizer que não conhece essas leis, pois na sua bondade paternal, o Senhor as gravou na consciência de cada um, sem distinção de cultos nem de nações. Aqueles que violam suas leis querem menosprezá-lo. Chegará o dia em que, de acordo com a sua promessa, todos as praticarão e a incredulidade desaparecerá. Todos o reconhecerão como o Senhor soberano de todas as coisas. E ao adotarem as suas leis, sua harmonia se estabelecerá sobre a terra. Amém, né, gente? Apressa, Senhor, a chegada desse dia, dando aos homens a luz necessária que os conduza ao caminho da verdade. Olha só, tudo isso quer dizer: venha a nós o vosso reino. Próxima frase: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Se a obediência é um dever do filho para com o pai, do inferior para com o superior, quanto maior não deverá ser a da criatura para com seu Criador. Fazer a sua vontade, Senhor, é obedecer às suas leis e se submeter aos seus propósitos divinos, sem reclamar. O homem se submeterá a eles quando compreender que o Senhor é a fonte de toda a sabedoria e que sem a sua participação nada se pode fazer. Então, fará a sua vontade na terra, como os eleitos já fazem no céu. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. A próxima frase, gente: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Dá-nos o alimento necessário para a manutenção das forças do corpo e dá-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. O animal encontra o seu alimento, mas o homem só encontra o seu alimento pelo trabalho e pelo uso dos recursos da sua inteligência. Por quê? Porque Deus o criou livre. Deus lhe disse: você tirará o alimento da terra com o suor do seu rosto. Com isso, ele fez o trabalho uma obrigação para com o homem, a fim de que ele exercite a sua inteligência na procura dos meios de prover as suas necessidades e seu bem-estar. Uns pelo trabalho manual, outros pelo trabalho intelectual. Sem o trabalho, o homem não poderia evoluir e nem aspirar à felicidade dos espíritos superiores. Auxilia, Senhor, o homem de boa vontade que confia em seus desígnios a obter o necessário, e não aquele que se compraz na ociosidade e que gostaria de obter tudo sem esforço, e nem aquele que só procura o supérfluo. Quantos são os que sucumbem por sua própria culpa, por seu descuido, por sua imprevidência ou sua ambição, por não quererem se contentar com o que Deus lhes deu. Esses são os responsáveis por seu próprio infortúnio e não têm o direito de se queixar, já que são punidos naquilo mesmo que erraram. Apesar disso, nem a esses Deus abandona, porque é infinitamente misericordioso. Ele estende as mãos em socorro, desde que, como filho pródigo, retornem sinceramente para Ele. Antes de lamentar,
a nossa própria sorte, devemos perguntar se ela não é responsabilidade nossa, se cada infelicidade que nos chega não dependia de nós mesmos tê-la evitado. Deus nos deu inteligência para que pudéssemos evoluir e abandonar a nossa condição inferior. Só depende de nós utilizá-la corretamente. Uma vez que na Terra o homem está submetido à lei do trabalho, pedimos coragem e força para cumprir essa lei. Pedimos também a prudência, o bom senso e a moderação para não perdermos o fruto desse trabalho. Dá-nos, Senhor, o nosso pão de cada dia, ou seja, os meios de adquirir, pelo trabalho, as coisas necessárias à vida, pois ninguém tem o direito de reclamar o supérfluo. Se não conseguirmos trabalho, confiamos em Sua divina providência. Se estiver em Sua vontade provar-nos com as mais duras privações, apesar dos nossos esforços, aceitaremos como sendo uma justa expiação pelas faltas cometidas nesta vida ou em vidas anteriores, pois temos a consciência da Sua justiça. Sabemos também que não existem sofrimentos que não sejam merecidos e que nunca há punição sem causa. Preserva-nos de invejar os que possuem mais do que nós, e aqueles que possuem o supérfluo enquanto nos falta o necessário. Perdoa-os que esquecem a lei da caridade e do amor ao próximo, que o Senhor mesmo lhes ensinou. Afasta de nós o pensamento de negar a Sua justiça, ao ver a prosperidade do homem mau e a infelicidade que às vezes atinge o homem de bem. Graças aos ensinamentos que nos ensinou através da doutrina espírita, sabemos agora que a Sua justiça sempre se cumpre e que não abre exceções a ninguém. Sabemos também que a prosperidade material do homem mau é tão passageira quanto a sua própria existência corporal, e que ele terá que passar por dolorosas reencarnações, enquanto que a alegria reservada àqueles que sofrem com resignação será eterna. Uau! Tudo isso quis dizer: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Vamos para a próxima. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Cada infração às Suas leis é uma ofensa que lhe fazemos, Senhor. É um erro que cometemos e que cedo ou tarde teremos que corrigir. Solicitamos o perdão da Sua infinita misericórdia e prometemos não cometer novas faltas. A maior das leis de Deus é a caridade, mas ela não consiste só em amparar os nossos semelhantes em suas necessidades. Consiste também no esquecimento e no perdão das ofensas. Com que direito poderemos reclamar para nós a misericórdia divina se não a utilizarmos para os outros? Concede-nos, Senhor, a força para apagar da nossa alma todo ressentimento, todo ódio e todo rancor. Faça com que a morte não nos surpreenda com nenhum desejo de vingança no coração. Se for a Sua vontade nos retirar hoje mesmo da terra, faça com que possamos nos apresentar diante do Senhor, libertos de todo ódio, como Cristo, cujas últimas palavras foram de perdão em favor de seus algozes. As perseguições que os maus nos impõem fazem parte das nossas provas terrenas. Devemos aceitá-las sem lamentações e não maldizer aqueles que com as suas maldades nos dão oportunidade de perdoá-los, abrindo-nos assim o caminho para a felicidade eterna. O Senhor já nos disse pelo ensinamento de Jesus: bem-aventurados os que sofrem pela justiça. Bendigamos a mão que nos fere e nos humilha, porque sabemos que as angústias do corpo fortalecem a nossa alma e seremos reconhecidos pela nossa humildade. Bendito seja o Seu nome, Senhor, por nos ensinar que a nossa sorte não está irrevogavelmente fixada após a morte, que encontraremos em outras existências os meios de resgatar e reparar as nossas faltas passadas e de realizar em outra vida o que não conseguimos realizar nesta, em favor do nosso próprio adiantamento. Assim se explicam todas as desigualdades aparentes da vida terrena,
e é o conhecimento lançado sobre o nosso passado e o nosso futuro um sinal evidente da sua soberana justiça e da sua infinita bondade. Tudo isso, gente, quis dizer: perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Vamos para a próxima. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Senhor, dá-nos força para resistir às sugestões dos maus espíritos que nos inspiram maus pensamentos, tentam nos afastar do caminho do bem. Somos espíritos imperfeitos, encarnados na Terra para espiar as nossas faltas e procurar o nosso aperfeiçoamento. A principal causa do mal está em nós mesmos, e os maus espíritos apenas se aproveitam das nossas más tendências e vícios para nos tentar. Cada imperfeição é uma porta aberta à influência deles, uma vez que são impotentes e renunciam a qualquer tentativa contra os seres perfeitos. Viu, gente? Aqui a importância da gente manter uma boa sintonia, da gente manter bons pensamentos, né? Até o vídeo anterior eu falei, né? Que a gente tem que manter essa energia, né, dentro da nossa casa, nos lugares que a gente frequenta, prestar atenção nas pessoas que a gente traz dentro da nossa casa, enfim. Tudo que fizermos para afastá-lo será inútil se não tivermos uma vontade firme e determinada em praticar o bem e renunciar ao mal. É contra nós mesmos que devemos dirigir os nossos esforços no sentido de combater as nossas más tendências. Nós somos o nosso maior desafio, gente. Ao procedermos assim, os maus espíritos naturalmente se afastarão, pois é o mal que os atrai, enquanto que o bem os repele. Vamos a repelente então, né, gente? Senhor, ampara-nos em nossa fraqueza, que o nosso anjo da guarda e os bons espíritos possam nos inspirar a vontade de corrigir as nossas imperfeições, a fim de impedir que os maus espíritos tenham acesso a nós. O mal não é obra sua, Senhor, pois a fonte de todo bem não pode gerar o mal. Nós mesmos o criamos ao desrespeitar as suas leis e pelo mau uso que fazemos do nosso livre-arbítrio, que o Senhor nos concedeu. Quando o homem cumprir as suas leis, o mal desaparecerá da terra, como já desapareceu dos mundos mais avançados. A prática do mal não é uma necessidade fatal para ninguém, e só aparece irresistível para aqueles que nela se satisfazem. Se temos a vontade de fazer o mal, podemos ter a vontade de fazer o bem, Senhor. E é por isso que pedimos a sua assistência e a dos bons espíritos para resistirmos às tentações. Tudo isso quer dizer, gente, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Assim seja, amém. Permita, Senhor, que os nossos desejos se realizem, mas nos curvamos diante da sua sabedoria infinita. Que as coisas que não conseguimos compreender sejam feitas segundo a sua vontade e não a nossa. Pois o Senhor quer apenas o nosso bem e sabe melhor do que nós o que nos é conveniente. Ao Senhor, dirigimos essa prece por nós mesmos e também em favor de todas as criaturas sofredoras, encarnadas ou desencarnadas, pelos nossos amigos e inimigos, por todos aqueles que solicitam a nossa assistência e, em particular, vamos incluir aqui, gente, todas essas pessoas que estão sofrendo pela guerra, mães, homens, crianças, que os homens entendam de uma vez por todas que o que vale a pena é o amor, não a guerra. Não é verdade, gente? E nós aqui do outro lado, sabe o que a gente pode fazer? Isso que a gente está fazendo, oração, transmitir nossos bons pensamentos, né? É isso que a gente pode fazer aqui. Enfim, Senhor, para todos pedimos a sua misericórdia e a sua bênção. Que assim seja, amém. Uau! Viram só, gente? Ó, um Pai Nosso que a gente faz aí em 3 minutos, a gente fez em 24 minutos.
Obviamente que a gente não precisa fazer isso todos os dias, né? Mas é importante de vez em quando você lembrar e você se concentrar em cada palavra dessa prece tão linda que Jesus nos ensinou. Por hora, me despeço aqui de vocês nesse finalzinho de domingo e desejo do fundo do meu coração que essa prece chegue aí na melhor hora, tá bom? Um beijo enorme, bom descanso, durmam com Deus.